Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 1. Eu sou o professor Fabrício Farias e hoje a gente vai falar de limite, mais especificamente sobre noções intuitivas do limite, tá? Para começar, intuitivamente, dizer que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L, que simbolicamente pode ser escrito dessa forma, como limite da função f de x quando x tende ao valor de p. Isso aqui é igual a L, tá? Que é o valor do f de p naquele ponto, tá bom? Então, nesse caso, está dizendo o seguinte, que quando eu aproximo pela esquerda, pela direita, o valor de x, eu vou tender para o valor de p, certo? No meu eixo x. E o resultado desse p aqui no meu eixo y é o valor, certo? O limite do f de x, que é igual ao valor de L, tá bom? Isso aqui tanto para a função contínua naquele ponto P, como também para a função não contínua naquele ponto. A gente consegue encontrar aqui o L. Se a função for contínua nesse ponto, é trivial. O valor de L vai ser o próprio valor de f de P. Mas se ela não for contínua, a gente manipula essa função, trabalha ela e a gente consegue encontrar o limite, que seria o valor que ela deveria ter naquele ponto. Bom, então significa que quando x tende a P, f de x tende a L, tá bom? Bora ver agora aqui de forma clara aqui em exemplos, tá? Então aqui eu tenho o exemplo A, que eu tenho uma função aqui no meu eixo x aqui, tá? No meu plano cartesiano. Tenho aqui meu eixo y. Essa função aqui, inclusive, você já conhece, a função f, que a gente já vem trabalhando desde a aula anterior, tá bom? Nessa função eu tenho um ponto P aqui, e esse ponto P ele tem um correspondente que é meu ponto f de P, certo? Então, ela é contínua nesse ponto aqui, a gente consegue encontrar o valor de f de P. Bom, nesse caso, eu posso ter bem aqui, ó, à direita, um ponto x qualquer, certo? E esse ponto x aqui, tá? Eu passei aqui um pouco da área, deixa eu completar aqui o gráfico. Esse ponto x aqui, ele tem um correspondente f de x aqui, beleza? Então eu posso pegar esse ponto aqui e aproximar à direita do P. Então quanto mais próximo aqui do P, tendendo ao P, esse valor aqui correspondente ele vai também ser modificado. Então eu vou andar aqui nessa função porque eu estou andando aqui, ó, no valor do x para a direita, então o valor do f de x vai mudando, tendendo ao valor de f de p, até que eu esteja muito próximo desse valor. A mesma coisa eu posso também fazer aqui à esquerda. Eu posso ter um ponto aqui, um f de x aqui qualquer, certo? E eu tenho aqui um x que vai me dar um f de x aqui. E esse valor de x eu posso também aumentar esse valor para ele tender para o valor p. Nesse caso, à direita eu diminuo. Nesse caso, à esquerda eu aumento o valor de x. E para cada novo valor de x, o valor de f de x também vai variar. E nesse caso ele vai subir até ele tender para o valor de f de p, ou seja, para o ponto P. Nesse caso específico, gente, o valor de f de p aqui, no caso, né, o valor de f de p aqui, na verdade, é o valor nesse ponto P, porque é uma função contínua. Então, eu aproximo pela direita, aproximo pela esquerda e eu consigo tender para esse valor que é o L, que é o próprio f de P, que é o f de x, quando x tende a P, e eu vou encontrar o valor do limite nesse ponto, tá bom? Para esse caso aqui é quando a minha função é contínua. Então, quando x tende a P, f de x tende a f de P, como eu acabei de explicar. Logo, a gente pode dizer que o limite da minha função f de x, quando o meu x tende a P, ele é igual ao próprio f de P. Aproximando pela direita e pela esquerda, eu vou encontrar o próprio valor do f de P. Beleza? Tranquilo. Nesse caso, função contínua. No exemplo B aqui, eu tenho uma função muito parecida com essa, mas a diferença é que justamente nesse ponto P aqui, ó, ela não é contínua, certo? Então, nesse ponto tem um intervalo aberto. Então, eu tenho uma função descontínua no ponto P. Então, ela vai ter aqui um correspondente que vai ser o L, que vai ser o valor de limite de f de x quando x tende a P. Então, qual é o valor desse L, certo? Então, eu posso calcular a partir daqui, beleza? Aqui, gente, mesma coisa, certo? Então, meu x tende a P. Então, eu posso ter um x à direita aqui
que vai ser o meu f de x. Posso ter um x aqui à esquerda. Meu x à esquerda. E esse x à esquerda também vai me dar um f de x. À direita, eu vou pegar esse x e vou aproximar aqui, vou reduzir o valor dele aqui no eixo, até tender para o valor de p. Quando eu tender o valor de p pela direita, eu vou chegar num valor bem próximo, mas eu não posso encontrar o p, né? Porque é um intervalo aberto. E também quando eu vim aqui, ó, da esquerda, eu vou tender para esse valor de p também aqui à esquerda. Então, eu vou ter do lado direito e do lado esquerdo, tendendo o valor de x para p, até um valor muito próximo de p, certo? Então, quando eu tiver um valor muito próximo de p, eu vou encontrar o valor do L, certo? Que é o correspondente do p. Mas eu vou encontrar ele como? Se é uma função aberta. Então, eu vou encontrar o valor que ela deveria assumir nesse ponto, mas que ela não tem. E o valor que ela deveria assumir nesse ponto, que é um intervalo aberto, é o valor do meu L, que é o meu limite, tá bom? Então, quando x tende a p, f de x tende a L, certo? Então, nós temos que o limite de f de x, quando x tende a p, nesse caso não contínuo, é igual a L, certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Eu vou apagar o quadro e eu já retorno com alguns exemplos. Bom, retornando, agora nós vamos fazer esse primeiro exemplo. O que ele diz? Utilizando a ideia intuitiva do limite, calcule o limite de x mais 1, onde x tende a 1, tá? E apresente o gráfico. Então, são dois desafios que nós temos aí. Primeiro, nós vamos utilizar essa ideia intuitiva da direita e da esquerda, da aproximação, tá? E nós vamos encontrar, certo, o valor desse limite, tá? Quando x tende a 1. Aqui a gente observa que essa função aqui, esse f de x aqui, tá? Posso dizer que é um f de x que é igual a x mais 1. Bom, nesse caso aqui, gente, a gente já consegue perceber o seguinte, que essa função aqui, ela tem um domínio todos os reais, tá? Isso aqui é de cara. Nós temos aqui o contradomínio todos os reais também de cara. E a imagem dessa função também são todos os reais, tá? Então é uma função contínua, tá bom? Em todo o seu intervalo, de menos infinito até mais infinito. Beleza. Segundo, nós sabemos que o limite é quando x tende a 1. Isso é uma outra informação. Então, a gente vai querer saber o valor no ponto 1. Então, o meu ponto P, nesse caso, tá? Então, o meu ponto P, nesse caso, é igual a 1, tá? Então, eu quero saber x tendendo a P, que é o valor de 1, tá bom? Então, agora, a gente vai tentar aproximar os valores à direita e à esquerda de 1, certo? Que é o valor do meu P. Para isso, gente, para a gente simplificar a nossa vida, bora montar a tabela, tá? Então, bora fazer uma tabela que eu tenho valores de x, quando o x é x mais 1, que é o valor da minha função, tá? Então, vou montar aqui, tá? Beleza. Uma tabela, certo? Tranquilo. Beleza. Essa tabela aqui, gente, ela vai representar a minha aproximação pela esquerda, tá bom? Porque ela tá à esquerda, tá? E aqui, eu vou desenhar outra tabela semelhante a essa. E essa tabela, ela representa a minha aproximação pela direita, tá bom? Então, lembra, pela esquerda, já que o valor aqui é quando tende a 1, pela esquerda, eu vou vir de valores menores que 1, certo? Até eu tender a 1. Pela direita, vão ser valores maiores que 1, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, vamos pensar aqui num valor menor que 1 para começar. Vamos começar aqui, então, um valor menor que 1, que é pela esquerda. Vamos pensar aqui no zero, tá? Vamos pensar no zero, tá? Depois do zero, vamos pensar aqui no 0,5. Depois vamos pensar aqui no 0,75. Depois no 0,9. 0,999. 0,99999. Beleza? Então, esses são os números que nós vamos aproximar pela esquerda. Observa aí. Todos eles são menores que 1, certo? Pela direita. Pela direita, os valores têm que ser o quê?
maiores que 1. Então, eu vou começar de um número bem maior que 1 e vou aproximando até um número próximo de 1, tá? Então, aqui eu vou começar com o número 2, tá? Então, um número maior que 1, pela direita. Depois do 2, 1,5. Depois 1,25. Depois 1,1. Depois 1,0001. Depois 1,0000001. Depois 1,0000001. Tá bom? Então é um número bem pequeno. Aí eu te pergunto de novo. Estou aproximando pela direita. Qual é o maior? 1 ou 1,0000001? Obviamente esse é maior, porque ele é maior como 0,0000001 maior do que o 1, beleza? Observa que eu tendi para o valor de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então vamos encontrar aqui quais valores eu estou tendendo. Primeiro, quando x vale 0, vai ficar 0 mais 1 vai dar 1, beleza? Agora vale meio, né? À esquerda ainda estou aproximando, à esquerda, meio, vai ficar meio mais 1 vai dar 1,5. 0,75. 0,75 mais 1 vai dar 1,75. 0,9. 0,9 mais 1 vai dar 1,9. 0,999 mais 1 vai dar 1,999. E agora, tudo isso aqui de 9 mais 1 vai dar 1,99969. 999. Olha só, gente. Como é uma função contínua, a gente já sabe que quando tender a 1 vai dar 1 mais 1. Vai dar 2. 1,999999. A gente não está atendendo a esse 2. Esse f de x, no caso, quando x tende a 1, eu não estou tendendo aqui ao valor de 2. Ou seja, o limite está dando certo. Então, estou tendendo aqui para o valor de 2. Eu estou aproximando. Então, essa é a ideia intuitiva do limite, tá bom? Isso aqui foi feito, tá, gente, para a esquerda, tá? Então, aqui eu estou aproximando pela esquerda. Esquerda, tá? Agora, pela direita. Pela direita, gente, a gente começou com um valor maior, né? Então 2. Então vai ficar 2 mais 1 vai dar 3. Aí vou aproximando. 1,5 mais 1 vai dar 2,5. 1,25, aproximo mais. Mais 1 vai dar 2,25. Olha como está diminuindo esse valor. 1,1 mais 1 vai dar 2,1. 1,001 mais 1 vai dar 2,00001. 1,00001 mais 1 vai dar 2,1, 2, 3, 4, 5 zeros, 1. Isso mesmo. 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 zeros e 1. Mais 1 vai dar 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1. Beleza? Então, olha só. A esquerda e a direita. Eu imprensei o valor, que é o meu resultado do f de x. Então, o resultado que está aqui no meio é o resultado de 2, que estou tendendo para o valor 2, tanto à direita quanto à esquerda, beleza? Bora plotar o gráfico, então. Então, esse gráfico aqui, gente, eu tenho o seguinte, a função contínua é fácil, né? Então, aqui eu já sei o valor, né? Beleza. Então, vamos lá. A minha função ela é x mais 1, né? Então, quando eu for o valor 0, o valor aqui é 1, né? Então, eu vou passar bem aqui na origem, tá bom? Professor, como é que o senhor chegou nisso? O senhor passou na origem aqui e tal. Como é que o senhor identificou que aqui, quando o valor 0 é 1, quando é 1 é 2, quando é 2 é 3, 3, 2, 1, né? 3, 2, 1, quando é 3 é 4, quando é 0 é 1, quando é menos 1
Quando é menos 1 é quanto? Menos 1 mais 1, né? Quando é 1, quando é 0 é 1. Quando é menos 1 é 0, né? Desculpa, é 0. Então vai ser bem aqui, né? Quando é menos 1, perdão. Quando é menos 1 aqui, confundi, perdão. É 0, tá? Ainda não, aqui é menos 1. Quando é menos 1 é 0, né? Então, quando aqui é menos 2, vai ser menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Quando é menos 3, vai dar menos 2. Foi até 4 lá, né? E quando é menos 4, vai dar menos 3, tá? Então essa aqui é a função, tá? Beleza, fiz de cabeça aqui, tá? Então você pode se perguntar, professor, como é que o senhor fez isso aqui? Isso é uma mágica? Como é que o senhor chegou nesses valores? Lembra lá, gente. Isso aqui, gente, é a nossa função, né? X mais 1 com os pontos. Então eu posso começar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4. Então, para plotar, gente, esse gráfico eu fiz de cabeça primeiro, tá? Mas aqui vocês podem montar a tabela que eu ensinei a vocês. E a partir da tabela vocês conseguem encontrar os valores. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Tá aqui, ó. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0, tá? 1. Aí não é o 0 agora. 0. 0 mais 1 vai dar 1. 0 mais 1 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 3 mais 1 vai dar 4, tá? Então, fiz até o 4 aqui, né? 4. Beleza. 4 mais 1 vai dar 5. Caso a gente quisesse vir aqui até o 4. Então, teria mais um ponto aqui, né? Mais aqui em cima, estaria o 5 aqui. Tá? Então, beleza. Tá para acompanhar, né, gente? Então, é assim que a gente monta aí a nossa função, tá? Então, essa é a função, tá, gente? Mas o nosso ponto em específico é esse ponto aqui, tá? Então, é o ponto 1. Como é contínuo, eu já consigo encontrar que o valor é 2, né? Mas se ela não fosse, eu precisaria aproximar. Então, eu vou redesenhar essa função aqui, só para a gente entender o que foi feito especificamente em relação a esse ponto, tá? Então, agora eu vou ser mais prático, tá? Eu vou desenhar aqui ela reta, tá? A reta aqui, a mesma reta aqui, ó, tá? Ela passa aqui, né, por esse ponto 1, tá? Quando o valor é 0. E eu quero saber justamente aqui, ó, esse ponto aqui, né? O ponto 1, tá? Quando o valor de x é 1, aí eu quero saber qual é o valor que eu tenho aqui de limite, né? Então, do limite. Então, eu tenho lá limite da minha função f de x quando x tende a p. Isso aqui, tá? Eu vou resolver. Isso aqui eu sei que vai ser igual a L, tá? Então, no nosso caso aqui em específico, ali, né? A gente começou... Deixa eu trocar de cor aqui. A gente começou aqui, gente, primeiro com o x à direita. Um x igual a 2, tá? Então, o valor do meu x era 2. Quando o valor do meu x era 2, qual foi o resultado que eu tive aqui, gente? 3, certo? E comecei aqui do outro lado com o primeiro valor x igual a 0. Quando o valor de x era 0, vem aqui, ó, 0, o valor de x. Eu encontrei qual valor? O 1. E eu aproximei à direita do 2 até chegar nesse valor aqui bem próximo, tendendo, né, ao valor de L, certo?
trazendo aqui, ó, com várias aproximações, tá bom? Até eu chegar nesse valor aqui bem próximo, que eu vou escrever mais aqui embaixo, que é o 1, são 6 zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1. Até eu chegar no 1,0001. E esse valor aqui, ele me deu aqui um correspondente, que foi 2,000001, que é um valor bem próximo do valor de L. Eu estou tendendo para o valor de L. Já nesse caso, eu comecei com 0 e fui aproximando também, certo? Aproximando à esquerda, até eu chegar nesse valor aqui, que é bem próximo do valor de 1. Qual foi o valor? 0,999999, certo? Que é esse valor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 novos, tá? Cheguei nesse valor e esse valor também aqui, ó. Esse valor, quando eu aproximei, eu tendi para cá, para o L, até eu chegar neste valor aqui, ó. Bem próximo do valor de L. E qual é esse valor aqui, gente? Esse valor foi 1,999999. Então, eu tendi pela direita e pela esquerda até eu chegar ao valor bem próximo do valor de L. E esse valor de L que está entre os dois, como é uma função contínua, eu sei qual é, e o valor dele é 2. Então, o limite da minha função f de x, certo? Quem é a minha função f de x? X mais 1, tá? Esse limite aqui, quando x tende a p, que o meu p vale quanto? Vale 1. Ele é igual a quanto? Ele é igual a 2. E nós fizemos aqui com a ajuda da tabela e aproximamos pela direita e pela esquerda e encontramos o valor. Beleza? Gente, eu vou apagar o quadro, tá? E já trago outro exemplo para a gente continuar analisando o limite. Beleza? Volto logo. Bom, gente, retornando, vamos fazer mais um exemplo. Nesse exemplo diz o seguinte: utilizando a ideia intuitiva do limite, calcule o limite de x² menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1, tá bom? Então, a nossa função aqui, gente, f de x é igual a x² menos 1 dividido por x menos 1. O nosso p é igual a 1, tá? Observa que essa função é uma função racional, tá? Então, tem aqui uma função f de x, uma função h de x, uma função g de x aqui, certo? Duas funções. Só que a gente sabe que o meu denominador aqui, eu não posso ter uma divisão por zero, certo? E aqui o x é quando o x tende a 1. E se o x for 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Logo, a gente observa que essa função ela não é contínua nesse ponto, tá bom? Porque eu não posso ter uma divisão por zero, tá? Então, a gente vai usar a noção intuitiva do limite para resolver essa questão, tá bom? Mas antes disso, gente, vamos só lembrar aqui uma propriedade matemática que a gente já viu no início do curso, tá? E aí a gente vai dar uma revisitada agora só para resolver esse problema. Lembra lá, gente, quando a gente tem aqui, ó, relembrando, né? Relembrando. Quando nós temos aqui x² menos 1, isso aqui é igual a quê? A x² menos 1². Professor, da onde surgiu esse 1²? Esse 1² é outra conversa, né? Então vamos lá. Imagina que tens 1², que é igual a 1 vezes 1. Aí eu te pergunto, quanto é 1 vezes 1? É 1². Beleza, você está certo. Mas isso aqui também é igual a 1, né? 1 vezes 1 é igual a 1, tá? Mas da onde veio esse quadrado? Se eu tenho 1 vezes 1, eu tenho conserva a base e soma os expoentes. Esse número está elevado a 1, esse aqui está elevado a 1. 1 mais 1 vai dar 2, né? Então é equivalente a 1 elevado a 1 mais 1, que é igual a 1², beleza? Então foi assim que a gente chegou aqui, tá? A gente tem essa propriedade aqui de igualdade. Outro ponto, tá? Então se eu tenho x² menos 1², isso aqui, gente, é igual a quê? A x menos 1 vezes x mais 1, tá? Produtos notáveis, tá? Então, beleza. Tem essa propriedade. Professor, também não lembro, e agora? É só tu fazer aqui a distributiva. Vai ficar x
vezes x, que vai dar x ao quadrado, x vezes 1, na casa que tem o mais, né? Então, mais x vezes 1, tá? Acabou com esse x. Agora, menos 1 vezes x, menos 1 vezes x, tá? Menos 1 vezes 1. Menos mais vai dar menos 1 vezes 1 vai dar 1, beleza? Então, aqui eu tenho x ao quadrado, tá? Mais x vezes 1 vai dar x, menos 1 vezes x vai dar x, menos 1, que eu já fiz, né? 1 vezes 1, que poderia também colocar 1 ao quadrado, tá bom? Então, eu já fiz o produto direto, então fica 1, né? E aqui eu tenho mais x menos x. Mais x menos x é igual a 0, que é como se fosse 5 menos 5, que vai dar 0. Então, logo eu tenho sobrando aqui x ao quadrado menos 1, tá bom? Ou seja, eu volto para cá, certo? Para o meu original, tá bom? Então, eu posso representar dessa forma aqui tranquilamente, tá bom? Então, aqui no nosso problema, nós temos o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, certo? E a gente sabe, voltando lá, né, que meu f de x, que é igual a isso aqui, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, eu vou pegar essa parte de cima, x ao quadrado menos 1, e vou reescrever dessa forma. Então, tu vai ter o seguinte, x menos 1 vezes x mais 1, beleza? Dividido por quem? X menos 1. X menos 1. Beleza? Olha só. Isso aqui é igual a isso, tá bom? Que é igual a isso? Tranquilo, né? Então aqui eu tenho uma divisão, né? Este aqui com este aqui. Esse resultado é igual a 1. Então eu tenho x mais 1 vezes 1, que é igual a x mais 1. Então, o meu f de x, ele é igual a quem, gente? A x mais 1, beleza? Então, simplifiquei agora. Agora eu não tenho mais aqui o meu denominador. Logo, o que é que eu tenho? Eu tenho o meu limite de x mais 1 quando x tende a 1, beleza? E isso aqui é uma função contínua, né? Então eu trabalhei uma função que não é contínua nesse ponto, transformei de uma função contínua, tá? E essa função contínua a gente acabou de resolver, que a gente sabe que quando x tende a 1, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2. A gente acabou de resolver, certo? Acabou de mostrar pela direita e pela esquerda, pela noção intuitiva, aproximando. E a gente sabe que quando o x mais 1, nós temos x tendendo a 1, esse limite vai ser igual a 2, tá? E graficamente, gente, é a mesma coisa? Graficamente não é a mesma coisa, gente. Por quê? Porque aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, tá? E agora aqui, ó, de novo, eu estou passando quando é 0, eu toco o ponto 1, né? Quando x é igual a 0, eu toco o ponto 1. Mas a diferença é a seguinte, gente. É justamente quando o meu P é igual a 1. Quando o meu P é igual a 1, que é justamente o x tendendo a esse P que vale 1, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o valor do meu L, que é o valor que essa função deveria assumir nesse ponto que ela não é contínua. E qual é o valor que ela deveria assumir, pessoal? Justamente o valor 2. Mas por que intervalo aberto? Por que ela não assume esse valor? Ela não assume esse valor pelo simples fato de que eu tenho aqui uma divisão que quando x tender a 1, isso aqui vai me dar 0 e eu não posso ter uma divisão por 0. Então, como eu vou ferir a matemática nesse ponto, esse ponto é o intervalo aberto, então eu não tenho esse valor na função, mas eu tenho esse valor no limite, que é igual a 2. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Como sempre, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.